Olá, está começando mais um programa do nosso canal Católico e as Dúvidas da Bíblia. Hoje nós vamos responder a dúvida da Suzana de Ribeirão Pires, que pergunta: qual é a melhor maneira de ler a palavra de Deus? Bom, querida amiga e querido você que está acompanhando o nosso programa, a gente precisa entender alguns detalhes para entender a palavra de Deus, para ter uma leitura correta da palavra de Deus. Primeiro, eu diria que é estar atento aos gêneros literários da Bíblia. Existem várias formas da gente contar um fato. Existe, por exemplo, o jeito de cantar o fato, contar o fato através de uma música, a poesia, por exemplo, o livro dos Salmos, né? Então a gente tem um gênero literário poético, musical, que se trabalha com símbolos. Então a gente lê os Salmos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem rima. Mas eu posso contar também um gênero literário, ou melhor, posso contar um fato através de uma novela bíblica, né? Novela que não é da televisão. Novela é um jeito de eu contar um fato, personagens e assim por diante. Por exemplo, o livro de Ruth e o livro de Jonas são chamadas novelas bíblicas. A gente precisa identificar. Então, primeiro, para ter uma leitura correta, identificar qual o gênero literário do livro que eu estou lendo. Por exemplo, o gênero apocalíptico, que não é só o livro do Apocalipse. O gênero apocalíptico trabalha com símbolos, né? Parece até dar medo, as pessoas começam a ler Apocalipse, mas também o livro de Daniel, ou algumas passagens de Jesus que ele recorre ao gênero literário apocalíptico, a gente fica até com medo, mas não, é uma forma de dizer que o mal vai acabar e o bem vai vencer. O livro do Apocalipse, por exemplo, foi um livro de resistência que mostrava a esperança dos cristãos que eram mortos pelo Império Romano. Então, é um livro de esperança, de fortaleza e não de medo. Agora, então, identificar o gênero literário, isso é muito importante. Por quê? Se eu não identifico o gênero literário, eu caio numa leitura fundamentalista da Bíblia. Que palavrão é esse, fundamentalismo? É quando eu leio a letra pela letra. São Paulo diz que a letra mata, o espírito traz vida. Então, se eu leio o texto fora do seu contexto, eu crio um pretexto. Repito, todo texto fora do seu contexto vira um pretexto. Queria dar aqui um exemplo. Essas leituras da Bíblia mágica. Vou abrir a Bíblia e Deus vai falar comigo hoje. Você abre o Novo Testamento, Judas foi e se matou. Meu Deus, será que Deus quer falar isso comigo? Vou fechar de novo, vou fechar os olhos. Agora Deus vai me dar uma palavra. Vai tu e fazes o mesmo. Opa, a palavra de Deus está mandando eu me matar? Eu estou lendo a palavra de Deus fora do seu contexto. Então é importante identificar, por isso que uma boa Bíblia, com boas notas de rodapé, né? Com boa introdução, a você, amigo católico, eu indico aqui, temos várias Bíblias, mas para uma primeira leitura, eu indicaria duas Bíblias. A primeira é a nova tradução, a nova Bíblia Pastoral, que é uma tradução muito boa, foi refeita agora em 2014, com notas de rodapé bem explicativa. E também uma outra Bíblia, todas são palavras de Deus, mas as notas, né, que são essas letrinhas pequenas que a gente consegue ler aqui embaixo, é a Bíblia do Peregrino, Bíblia do Peregrino, todas da editora Paulus, né? São Bíblias que nos ajudam a compreender melhor a palavra de Deus e não cair numa leitura fundamentalista, tá bom? A nossa segunda pergunta vem aqui de São Paulo, da nossa amiga Mônica. Por quais livros eu devo começar a ler a palavra de Deus? Ora, aí tem várias opiniões de vários teólogos, né? Eu gostaria de dar aqui a minha sugestão. Primeiro, comece pelo Novo Testamento, porque nós temos livros do Antigo Testamento que precisam ter uma compreensão melhor, senão a gente cai numa leitura, por exemplo, se a gente for ler os livros históricos de cara, né? O livro dos reis, e começa a contar aquelas batalhas de matar de sangue, a gente fala, nossa, será que é palavra de Deus? Então comece a ler. Eu diria, pelos quatro evangelhos,
Mateus, Marcos, Lucas e João, pelas cartas de São Paulo, porque São Paulo deixava, para vocês entenderem, eram cartas que eram como bilhetes para a comunidade, como se fosse hoje, seriam e-mails, né, que Paulo escrevia para as comunidades onde ele passava. Então, ajuda muito. Então, começar pelo Novo Testamento, os 4 evangelhos, as cartas paulinas, depois as cartas católicas, né? Do Antigo Testamento, não é que você não pode ler, mas eu diria para começar a ler o livro dos Salmos, né? Que é um livro que fala muito da espiritualidade, do dia a dia, para aí depois desse momento a gente começar a ler os outros textos. Se a gente focar nos 4 evangelhos, nas cartas de Paulo, né? Nas cartas católicas, que vem depois, e no livro dos Salmos, acho que é uma boa forma da gente começar, tá bom? Mande a sua pergunta para nós, estou deixando aqui o e-mail e com certeza nós vamos responder com muita alegria. Fique em paz e até a próxima. Tchau.